Olá, assessor da Sescofran, aqui quem fala é o Dr. Luiz, do Departamento Jurídico. Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para complementar um vídeo piloto que nós estávamos produzindo ontem, na sexta-feira, logo após o decreto do governo estadual sobre o regresso de Franca à fase vermelha do Plano São Paulo de controle da Covid, e esse vídeo indevidamente vazou. Ele tem informações que estavam sendo construídas ainda, então hoje nós estamos aqui exatamente para transmitir para vocês as informações mais completas, porque o presidente da Sescofran esteve em reunião com o prefeito municipal enquanto nós estávamos produzindo o vídeo, que foi indevidamente vazado aí na rede, né? Esse vídeo ele traz algumas informações que precisam de complemento e isso agora nós vamos fazer. A primeira questão que precisa ficar claro é o seguinte: a diferença de funcionamento e fechamento, certo? O funcionamento de muitas atividades, internamente que a gente fala, ele pode ocorrer, certo? Como, por exemplo, no caso de nós aqui, dos escritórios de contabilidade. A restrição que existe é para atendimento ao público, por isso que a gente fala de proibição de fechamento, ou seja, não pode haver acesso de clientes e público em geral aos escritórios de contabilidade, aos escritórios de advocacia, entre outras atividades de assessoramento. Lembrando que contabilidade, advocacia, serviços em geral de assessoramento de empresas, eles são previstos no Decreto Federal 10.282 do ano passado como atividade essencial. Portanto, eles têm assegurado o direito de funcionamento, especialmente porque são obrigações que continuam correndo. O governo não suspendeu, por exemplo, as obrigações principais e acessórias relacionadas à tributação, que é diretamente relacionada à atividade dos contadores. Então, o que existe hoje? O que nós podemos estabelecer? O plano, a fase vermelha do Plano São Paulo, com as informações que nós trazemos agora da presidência da Sescofran, que teve a reunião com o prefeito municipal na data de ontem, é a seguinte: escritórios de contabilidade podem funcionar? Podem. Eles podem abrir atendimento público? Não. Essa é a restrição. Observando internamente os protocolos que já existem lá no Plano São Paulo, no site do Plano São Paulo de controle da Covid, com relação a distanciamento, uso de álcool gel, entre outras obrigações, que isso a gente já vem fazendo e é obrigatório, independente da fase que está. Esses protocolos de segurança, de higiene, eles têm que ser observados independente da fase que nós estamos vivendo. Então, assim, isso precisa ficar muito claro, porque no vídeo que vazou, eu fui categórico em relação a fechamento e não a funcionamento. Isso precisa ficar muito claro. Outra questão que precisa ficar atento é a seguinte: relação dos clientes de vocês. Por exemplo, bares e restaurantes podem funcionar apenas em sistema de delivery, certo? Comércio pode funcionar? Em princípio não pode. Infelizmente, em princípio não pode, pelo decreto que está feito, tá? Em relação, por exemplo, mas aí a pessoa pode encomendar e vir retirar aqui. É exatamente isso que o Plano São Paulo está vedando, que é o acesso do público a esse tipo de atividade. E é o que está gerando bastante polêmica. Há polêmica, por exemplo, em relação a salões de beleza. O que funciona? Pode funcionar? Não pode. O salão de beleza, pelo Decreto Federal 10.282, também é classificado como uma atividade essencial. Portanto, em tese, ele teria o direito de funcionar, observados os controles de higiene e acesso ao ambiente. Ok? Só que isso, o Plano São Paulo, a fase vermelha que foi colocada, proíbe o funcionamento. Essa é uma questão discutível, essa proibição, mas necessita de uma consciência também dos proprietários de salões de beleza. Por quê? Porque a circulação em salões de beleza é uma das formas de propagação da doença, certo? Então, assim, precisa ter uma avaliação de custo-benefício e risco para os proprietários desse tipo de atividade, tá? Lembrando, como solução, por exemplo, para aquelas atividades de empresas que não vão poder funcionar, vocês podem utilizar, por exemplo, concessão de férias coletivas. Por quê? Porque a medida provisória 927 do ano passado, ela decaiu, ela não foi votada pelo Congresso e caducou. O que acontece? Naquela legislação era permitido, com aviso prévio de 48 horas, você conceder férias coletivas ao trabalhador e iniciar o processo de férias coletivas. Hoje isso não existe mais, portanto o protocolo necessário de prévio aviso é de 15 dias para se decretar férias coletivas. Lembrando que pagamento de férias, seja ela coletiva ou não, tem que ocorrer 2 dias antes do início das férias.
Mas no caso específico, como nós estamos vivendo um estado de exceção, em que inclusive há decreto municipal estabelecendo estado de calamidade pública, em que as medidas governamentais foram implementadas para entrar em vigor em 48 horas, particularmente o departamento jurídico entende que há, embora com o risco de haver algum tipo de problema, especialmente do ponto de vista de fiscalização, se a empresa não tiver outra alternativa para preservar o emprego dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, conseguir coordenar a manutenção dessas atividades com a concessão de férias coletivas, conceda as férias coletivas, obedeça às determinações de pagamento antecipado de 2 dias do início da vigência, certo? E aplique as férias coletivas. Há uma série de decisões judiciais que entendem que a falta de comunicação ou a comunicação fora dos prazos mínimos estabelecidos na legislação não caracteriza, por exemplo, o direito à dobra de férias. Ele é simplesmente uma irregularidade administrativa. E irregularidade administrativa, em caso de estado de calamidade pública e exceção, é discutível essa penalização. Então, às vezes, vale a pena correr esse risco. Existe ainda outras possibilidades. Se a empresa tem convenção coletiva que prevê banco de horas, pode-se utilizar. Se não tem previsão de banco de horas em convenção coletiva, pode celebrar um acordo com os trabalhadores e implantar o banco de horas previsto na CLT após a reforma trabalhista, com a vigência um pouco menor, mas é possível. Pode ser feito um acordo de compensação dessa jornada logo à frente, com uma vigência menor de 30 dias. Existem ferramentas. O Departamento Jurídico da Sescofran está aqui para assessorar vocês, certo? Nós estamos acompanhando diretamente e diariamente cada novidade que tem. A Prefeitura de Franca se mostrou bastante preocupada com a situação, mas ao mesmo tempo sensível com as demandas de todos, porque sabe o prejuízo que causa, sabe a dificuldade que tem. Mas todos nós temos que ter nesse momento consciência. Por quê? Porque a situação está realmente calamitosa. Não é um discurso político. A realidade no atendimento dos hospitais está no limite. E isso a própria verificação que nós podemos fazer na porta dos hospitais. A situação está complicada, então há uma necessidade de colaboração de todos. Sei que é difícil, não é fácil, mas nós juntos vamos superar essa. Um abraço a todos.